Oi, bom dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando a Deus, refletindo sobre a sua palavra, sobre a Bíblia, buscando nela conhecer melhor a revelação de Deus, entendendo que essa revelação tem tudo a ver com o que nós temos visto como sendo o próprio Deus, porque o próprio Deus é amor. Então, amor é o grande objeto da revelação do Senhor Deus. Aqui no Salmo 119, versículo 68, a Bíblia diz assim: Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus estatutos. O salmista reconhecendo quem é Deus, como ele age, e pedindo que ensine a ele os seus estatutos, entendendo que ao conhecer melhor a respeito dos estatutos do Senhor, o salmista veria muito mais o que Deus é bom e que ele faz o bem, ele aprenderia muito mais sobre ser bom e fazer o bem para agradar a Deus, né? E o fato de conhecer melhor os estatutos do Senhor faria com que o próprio salmista, né, naturalmente se tornasse uma pessoa boa e uma pessoa que fizesse o bem. Tá? Então é mais ou menos esse o interesse do escritor. Na paráfrase terapêutica, a gente pode dizer o seguinte: nós já somos bem-aventurados, pois o Senhor, por seu Espírito em nós, né, e nos guiando, esse Espírito, o próprio Deus está em nós e nos guia, né? Ele está em todas as pessoas? Não, porque ele não pode obrigar as pessoas a qualquer coisa, ele não obriga, não é que não pode, Deus não quer obrigar ninguém a nada, mas naquelas pessoas que abrem o coração, permitem, não é? O Espírito não convence do pecado, da justiça e do juízo. Todos aqueles que vão e abrem-se, não é, para essa informação, querendo resolver esse problema, não é? E aí casa com aquela ilustração lá do Apocalipse, quando ele diz: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro, não é? E eu vou cear, eu vou viver, eu vou conviver com essa pessoa. Mas se não abrir a porta, eu não vou poder entrar, porque Deus não obriga ninguém a nada. Tá bom? Então, o Espírito convence, a pessoa aceita, o Espírito então vem habitar na vida da pessoa, para poder operar as demais ações da graça, preparando essa pessoa para a vida, né, a convivência com o Senhor Deus. Então, veja, somos bem-aventurados porque isso já acontece. Ele está em nós e nos guia. E tem nos ensinado a entender, viver e desfrutar dos seus estatutos. Então, veja só, é muito boa essa sequência, né? Ele nos ensina a entender os seus estatutos, a viver os seus estatutos e a desfrutar dos seus estatutos, que são amorosos para com todas as pessoas. Todas as pessoas. E assim tem sido bom e feito muito bem, né? E nos levado a parecer cada vez mais com ele, no que ele é e no que ele tem feito, através de Jesus Cristo. Tá? Então, quando estamos nesse processo de parecermos com Jesus, que é uma operação do Espírito de Deus na vida da gente, então nós estamos cada vez mais também semelhantes a isso que o salmista fala em relação a Deus. Tu és bom e fazes o bem. Tá? Então, o Espírito vai operando em nós, nos levando a esse parecer com Jesus Cristo, que é o próprio Deus.
Tá bom? Bom, diante dessa visão, desse espírito, é que nós afirmamos que o nosso culto é saber mais sobre a revelação divina, a revelação de Deus, né? Que toda revelação se resume ao amor, né? Ao próprio Deus, tá bom? E hoje a gente vai destacar o seguinte: ele ama muito os que achamos que não merecem. Né? Ontem chamamos a atenção o fato de que ele ama muito os que merecem, os que a gente acha que merecem. Né? Porque nós temos os nossos, cada um de nós temos o nosso critério para estabelecer quem merece o amor de Deus, quem não merece, quem merece o castigo. Né? A gente fica criando essa fantasia de um cristianismo pagão. Tá? Um cristianismo pagão, porque o cristianismo bíblico não comporta esse ensino, essa prática que muitas vezes somos tentados a viver. Deus ama a todos indistintamente e esse, sim, é o verdadeiro cristianismo, não é, que a Bíblia nos ensina. Então, veja só, ele ama muito os que achamos que não merecem. Tá? Claro que a gente sempre acha que a gente merece, mas na verdade a gente sabe que a gente não merece. Então vamos ver aqui alguns itens, né, nesse aspecto. Se ele ama a mim com todos os meus defeitos e indignidades, não é? Eu não sei que ele me ama, eu não entendo isso, eu não vejo isso, a gente não percebe facilmente isso. Pois bem, ele faz isso apesar de sermos defeituosos e de sermos indignos do seu amor. Percebo que ele ama todas as outras pessoas também indignas. Ora, se ele me ama e sou indigno, ele ama todas as pessoas que também não são indignas. Né? É só ter um pouquinho de bom senso e a gente amplia, então, essa verdade. A Bíblia diz que todos estão debaixo do pecado, todos estão no mesmo nível. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos estamos numa situação maléfica, uma situação de indignidade diante de Deus. Todos somos pecadores, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. É o que a Bíblia nos coloca. Né? Que mais aqui? Então ele ama todas as pessoas sem exceção. Sim, ele ama todas as pessoas sem nenhuma exceção. Todos igualmente. A Bíblia lembra que ele não tem acepção de pessoas. Não tem os preferidos, não tem os especiais, não. Todos estão na mesma situação e todos são alcançados pelo seu imenso amor. Tá? Muitas vezes a gente usa esse negócio de que eu sou mais querido, não é? Como se fosse um argumento bom, porque a gente fica, como a gente não é o Espírito Santo e não sabe convencer as pessoas, então a gente cria alguns privilégios para poder atrair as pessoas a Jesus. Né? A gente então exagera, fala bobagens, né? Para poder mostrar para as pessoas que, olhe, venham que vocês vão sair ganhando, porque eu estou ganhando. Eu sou privilegiado. Você quer ser privilegiado também? Então venha. Né? Coisa humana mesmo. Isso é da mente, dessa mente, né? Dessa mente egoísta, dessa mente gananciosa. Que eu vou para Jesus se eu sair ganhando com isso. Né? Então a gente usa isso para poder atrair pessoas. Ele ama, então, todas as pessoas, sem nenhuma exceção. A Bíblia lembra que ele não faz acepção de pessoas. Então, afirmo, diante disso tudo, que ele ama todas as pessoas igualmente. Também as que eu acho que são piores do que eu, se é que há. Também ele ama, e muito, aquelas que eu possa considerar piores do que eu. Ele ama, e muito. Né? E ele ama muito, intensamente, apaixonadamente, com muito calor, toda e qualquer pessoa. Tá bom? Então, mesmo que eu não sinta esse amor, não sinta esse amor por alguém, ainda assim Deus tem para com aquela pessoa um imenso amor.
E se eu quero agradar a Deus, então, olhe, aquela pessoa lá, eu não tenho que ficar prejudicando, atrapalhando, né? Porque se eu mexer com ela, eu estou mexendo com Deus, tá? Que ama muito aquela pessoa. A gente não pode fazer como Davi, não. Senhor, eu odeio os que te odeiam e quero a destruição deles. Destrói, Senhor, o inimigo, né? Isso não funciona, não. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Tem a ver com o judaísmo, tá? Tem a ver com o judaísmo, mas com o cristianismo, isso não tem nada a ver com o ensino e a vida e o exemplo de Jesus. Falando sobre o culto a Deus, um verdadeiro culto a Deus, são oportunidades que a gente tem para a gente refletir melhor sobre algumas crenças, algumas crendices que nós temos e que às vezes nos impedem de chegar a uma verdade, né? A ideia de que ficar ali no monte, né, vendo Jesus transfigurar, ficar ali, criar as cabanas e adorar ali, ficar ali em cima, separado de tudo e adorando a Deus e se beneficiando com aquilo, né, como se isso fosse culto, e isso não é culto, né? Quando deram a ideia de ficar ali em cima na montanha, vendo tudo aquilo, Jesus disse, não, é lá embaixo que a gente tem que ir, né? É lá embaixo, em outras palavras, é lá embaixo que a gente adora a Deus, é lá embaixo que a gente glorifica a Deus, sendo bênção na vida daquelas pessoas lá embaixo, e não aqui separado delas, né? Nesse êxtase profano, nesse êxtase fora de propósito, que não leva a nada, né? Não leva a nada. Lá embaixo é que a grande oportunidade que temos de glorificar ao Senhor. Então, um exemplo que nós temos aqui de verdadeiro culto a Deus é apoiar ações políticas em relação ao pobre. Tudo que for criado para facilitar a vida do pobre, do carente, apoiar estas coisas é glorificar grandemente a Deus, exaltar ao Senhor. Entende? Então, eu quero realmente glorificar a Deus, então, olha aí, né? Tudo aquilo que vem a favorecer, né, o pobre, o carente, então isto é uma maneira de glorificar ao Senhor Deus. Tá bom? Provérbios 29, versículo 14. O político, né? Isso aqui está numa linguagem mais... é uma paráfrase, digamos assim. Provérbios, depois você pode conferir no texto bíblico. Provérbios 29, 14. O político que atua pelos pobres com equidade, como Jesus faria, como Jesus agiria, terá seu mandato estabelecido para sempre. Terá a lembrança do seu mandato estabelecido para sempre. Para sempre. Né? Claro que aí há toda uma linguagem proverbial, né? Mas esta é uma verdade. Tá bom? Aqueles políticos que atuam, governam, legislam para favorecer o rico, esses, na grande maioria das vezes, mais cedo ou mais tarde, eles vão ser esquecidos na pior condição possível. Eles podem até sair ganhando muita grana. Eles podem até sair com a vida muito boa, muito tranquila para ele e para a família dele, mas serão esquecidos de maneira triste, amarga. Entendeu? Então, essa é uma orientação proverbial, né, para que a gente fique atento. Então, quer cultuar a Deus mesmo, quer adorar a Deus, coloque-se, apresente-se interessado, né, nas ações, né, nas ações que são criadas, que são trabalhadas para favorecer o pobre e as suas necessidades. Tá bom? Não fique do lado dos que aplaudem, não é? As filas dos ossos.
Não fique do lado daqueles que favorecem isso. Entendeu? Não fique. Porque parece que você não parece que você está só atingindo aqueles que estão na fila. Não, você estaria atingindo o Deus que ama aquele povo da fila dos ossos. Viu como às vezes a gente pensa uma coisa e está agindo diferente, né? Então isso é uma coisa para a gente refletir na questão do verdadeiro culto a Deus, tá? E tá lá naquele blá, 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 naquelas mãos estendidas, naqueles gritos, naquelas orações inflamadas, parecendo que é a pessoa mais apaixonada por Jesus do mundo, aquilo não leva a nada. Enquanto está fazendo isso, tem gente na fila dos ossos. Lá está o coração de Deus, a tristeza, e não naquele blá, blá, blá que a gente faz, achando que o nosso Deus é como aquele Deus pagão que é indiferente ao mundo e às coisas. Ele quer ser esnobado, ele quer ser elogiado, não é? Esse é um Deus pagão. O nosso Deus não é assim, não. Entendeu? O Deus bíblico, o Deus da palavra de Deus, não é isso, não. Isso aí é perda de tempo, enquanto tiver gente na fila, o blá, blá, blá cá não vale nada, não significa nada. Tá? Muito bem. Vamos aqui para o texto bíblico. Nós estamos quase encerrando o capítulo 1 de João, né? Quase encerrando. Então vamos lá. Primeira parte é a introdução, depois João, evangelista, né? Fala sobre o testemunho de João o Batista. Depois temos João Batista falando que Jesus é o Cordeiro de Deus. Depois tem os primeiros discípulos, não é? E aí o próprio João o Batista vai orientar 2 discípulos seus a seguirem, né? Ele influencia para que 2 discípulos seus sigam a Jesus, que é o Cordeiro de Deus. E um deles era André, tá bom? Um desses 2 era André. E o texto diz que André encontrou Simão e chamou Simão para seguir a Jesus, não é? E depois ele encontra Natanael, né? Não, encontra Filipe, tá? Encontra Filipe e chama. E Filipe também chama Natanael, chama uma outra pessoa, tá? Pode ser que Filipe seja um daqueles 2, pode ser. Tá? Um dos 2 que saiu lá de... Mas aqui está dizendo que ele encontrou em um outro local. Bom, mas na hora do texto, 60 anos depois, uma coisa pode estar dizendo outra e a gente não percebe, né? Mas aqui no versículo 47, depois que Filipe falou sobre, né, sobre Jesus a Natanael, aí o versículo 47 diz assim: Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, né, porque já vinha com Filipe, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há uma culpabilidade, né? Alguém exemplar, digamos assim, né? E falando em israelita, talvez alguém exemplar no aspecto de cidadania, de envolvimento social com as pessoas, de boa convivência, gente que sabe respeitar as pessoas. Então, pode ser nesse sentido, tá? No sentido mais social do que mesmo religioso. Então, vendo Jesus Natanael aproximar-se dele, naturalmente com Filipe, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, né? No versículo 48, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? De onde você me conhece, Senhor, para saber que eu sou assim uma pessoa tão exemplar como estás mencionando, né? Respondeu-lhe Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Esses aspectos não são importantes. O importante
para o entendimento de Natanael é de que Jesus já o conhecia, né? Já sabia quem era ele. Tá? Ora, estar debaixo de uma figueira não quer dizer que o camarada seja uma boa pessoa. Né? Estar ali e aguardar ou conversar com Natanael não quer dizer que seja uma boa pessoa. O que Jesus está querendo dizer para ele, Natanael, eu já conheço você desde há muito tempo, desde a eternidade, vamos dizer assim, né? Desde antes da fundação do mundo. É isso que está importando aqui e que Natanael percebeu com muita tranquilidade. Aí o versículo 49 diz assim: respondeu-lhe Natanael, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha, mais uma vez, eu vou voltar a lembrar. Quando eu estou falando aqui desse negócio de tu és o Filho de Deus, tu és... E aqui não é Filho de Deus no sentido de Deus mesmo, não, porque isso na cabeça do judeu era impossível. Né? É a ideia de que você, Senhor, perceba que o Senhor é o enviado mesmo de Deus. É o Messias, é aquele que Deus enviou para nos salvar, né? Para ser o nosso rei político. Olhe, mais uma vez, está tudo aí ligado. O judeu não compreendia a questão espiritual. Não compreendia e nem compreende. Né? Compreende ao jeito dele. Se você for analisar, é porque há tanta propaganda favorável a Israel que a gente pensa que Israel é apenas um puxadinho do cristianismo, ou vice-versa. E não. O judaísmo é totalmente antagônico, né? Eu digo totalmente antagônico. E se você for analisar as doutrinas, são coisas bem diferentes do cristianismo. Não é um puxadinho, não. Entendeu? Não é puxadinho. Não é um cristianismo disfarçado, não. Ele é anticristianismo, no sentido de ser muito, extremamente diferente. Tá bom? Olha, só para você ter uma ideia, veja o que é propaganda e a gente alimenta, né, a nossa cabeça com as propagandas que chegam de uma maneira indireta nas nossas cabeças. Isso se chama alienação. O islamismo, né, o Islã, a religião muçulmana, tem mais semelhança com o cristianismo, tem muito mais semelhança com o cristianismo do que o judaísmo. É só você estudar o texto. Pega aí, vá na internet e apenas um esboço, né, do islamismo você vai ver. Entendeu? Inclusive, enquanto o judaísmo não reconhece de maneira nenhuma Jesus como Messias, como Senhor, como Deus, o que seja, não reconhece. Jesus para eles era apenas mais um contrário lá à lei e às coisas que apareceram, apenas mais um. Era um ser qualquer, uma pessoa qualquer. O islamismo não. O islamismo tem Jesus como um profeta, como um Messias, digamos assim, para o seu momento. Percebeu? Então, é porque alimentam tanto a cabeça da gente com o negócio de judaísmo e que Deus tem a ver com o judaísmo, alimentam tanto que a gente deixa de ver o que está tão claro na mente, na frente da gente. Tá? A gente vê o que eles querem que a gente veja. E aí há muitos dos interesses, né? Há muito interesse aí envolvido para que a gente pense assim, para que a gente haja dessa forma. Há toda uma artimanha aí, não é que a gente não consegue perceber, porque nós somos extremamente ingênuos e o ingênuo, ele não imagina que quem está do lado é astuto. Ele pensa, não é que ele pensa, naturalmente ele age com as pessoas com ingenuidade, como se todo mundo fosse ingênuo. Entendeu? Isso é uma característica da pessoa ingênua. Quando você é honesto, você pensa que todo mundo é honesto. E quando você não é honesto, você é desconfiado de todo mundo. Porque você imagina que todo mundo é desonesto. Tá bom? E é interessante também o honesto, que quando alguém diz assim, olha, fulano é desonesto, aí você, por ser honesto,
você imagina, bom, isso aí pode ser um mal entendimento que alguém tem sobre alguém. Pode ser que num momento ou outro, por uma situação, ele cometeu isso ou aquilo e todo mundo está julgando ele como desonesto, porque você é honesto. Aí você tem uma visão de todo mundo daquele mesmo, né? Quer conhecer alguém? Converse meia hora com ela, meia hora, e você vai ver como é que ela vê o mundo. E pela maneira como ela vê o mundo, como ela vê as pessoas, você vai conhecer como é que está como é o coração dela, como é que ela é. Tá? As características que mais chamam a atenção nos outros são as características que nós temos. As pessoas têm 300 virtudes ou 300 defeitos. Eu tenho defeitos e virtudes. As virtudes que vão me chamar a atenção nela, daquelas 300 que ela tem, as virtudes que vão me chamar a atenção são aquelas que eu tenho. Eu consigo ver nela, entendeu? Eu não consigo ver o que eu não tenho. E os defeitos que eu vou ver nela são os defeitos que eu tenho. Então, é por isso que eu tenho facilidade de perceber nela os defeitos. Olha, ela tem 300, mas o que me chama a atenção são 10 defeitos. São justamente os defeitos que concordam, que combinam com os seus defeitos. É assim que funciona, né? Então, tudo isso para mostrar, né, essa ideia do judeu. O judeu não estava esperando um Messias espiritual, não. Eles, né, queriam um Messias político, um Messias que desse a eles a condição de serem Alá, não é Alá do islamismo, não, é Alá Hitler, entendeu? É um Messias que dessem a eles a condição de arianos, superiores aos outros. Todo mundo tinha que ser do jeito que eles achavam que deveria ser. Todo mundo deveria gostar das coisas que eles gostavam. Todo mundo tinha que se comportar do jeito que eles se comportavam. Então, veja que a gente que eu digo, é a grande maioria do joio, né, no cristianismo, se casa muito bem, não é, com o Talibã. O Talibã, como se casa muito bem com Hitler, né? Então, não é à toa que Hitler recebeu tanto apoio, não é? E não é à toa que o Talibã recebe tanto apoio religioso também. Não pense, quem é inimigo do Talibã, entendeu? São os países que o Talibã não dá oportunidade de dominar, entendeu? São os inimigos. Mas lá tem muita gente que apoia, né? Muita gente, porque casa com a cabeça talibã dos demais, entendeu? Mas nós temos os nossos talibãs dentro do cristianismo. A história do cristianismo mostra isso com muita facilidade, tá bom? Muito bem, vamos aqui para algo que deveria nos incomodar como cristãos, né? Além disso tudo que eu já mencionei agora, que também deveria nos incomodar, já que temos uma nova natureza. A Bíblia não diz? Nós não temos a mente de Cristo, né? Ora, se eu tenho a mente de Cristo, por que eu me dou tão bem com as coisas, né? Com a cabeça mundana, a cabeça carnal do mundo, não é? Por que eu me dou tão bem com a metodologia maléfica do mundo, né? É interessante isso. Mas aí o que deveria nos incomodar, né? Na quinta-feira a gente fala sobre aspectos no mundo que deveriam nos incomodar. Na sexta a gente fala dentro do nosso país. O que é que tem aí que a gente poderia se incomodar como cristãos? Em nome de Jesus, em nome do Evangelho, né? O que é que deveria nos incomodar? Continuam matando e roubando os índios. Continua. Nós, não vamos falar continuando na terceira pessoa, não. Nós continuamos a matar e a roubar os índios. Nós. Inclusive, principalmente, nós cristãos. Nós do cristianismo.
O cristianismo, veja, agora vamos ver aqui alguns aspectos que eu mencionei aqui. Nós aplaudimos a história que sempre mostrou isso. Nós aplaudimos. Veja só, achamos engraçado quando nos informam que quando nós chegamos aqui para conviver com os índios, a gente troca, presta atenção nisso, a gente trocava espelho por ouro. A gente trocava espelho por outras riquezas que eles tinham. E nós sabíamos que eram riquezas. Eles não sabiam. Nós sabíamos que essas riquezas que eles tinham eram proveitosas para melhorar a vida deles, mas isso não importa. A gente trocava espelho pelas riquezas deles. Isso é assalto. Isso é roubo. E nós fazíamos isto. E nós achamos engraçado quando a gente fica sabendo que foi feito assim. Não é engraçado? Eu já ri muito por isso. Porque é feito de uma maneira tão... Sabe aquela maneira assim? Como nós somos superiores e nós enganamos esses bobos com espelho. Bastava quebrar o espelho em várias partes e a gente teria riquezas dobradas. Oh, mas como eles eram bobos, como eram tolos. Nós fazíamos isto com eles. E fazemos até hoje. No mínimo com o nosso silêncio. Enquanto estamos lá no nosso blá, 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 ó Senhor, ó Deus, como Tu és maravilhoso. Enquanto ficamos nessa repetição, nós estamos nos calando diante da bandidagem que fazem contra eles até hoje. Gostamos da chegada com a Bíblia para escravizá-los. Eu já vi algumas charges, não é? Onde chegavam os missionários, né? Católicos e evangélicos, portando uma Bíblia enorme, né? Com imponência no barco, dizendo: nós viemos trazer Deus para vocês, e ao mesmo tempo tirando toda a riqueza e tudo que pertencia a eles. Estamos trazendo Jesus para vocês, mas vamos levar tudo que vocês têm. Foi exatamente assim. Nós viemos dizendo que era para trazer Jesus e nós os escravizamos. Nós só não escravizamos mais os índios porque mesmo debaixo de muita taca, de muita surra, de muito castigo, eles ainda eram considerados preguiçosos. Senão, eles teriam sofrido, né, nesse aspecto da escravidão, porque outras escravidões eles continuaram sofrendo, mas nesse aspecto eles teriam sofrido o mesmo que os negros africanos receberam. Tudo isso em nome de Jesus, viu? Tudo em nome de Jesus. Concordamos com o uso de armas para tomar as terras deles. Eles tinham flechas. Nós tínhamos armas de fogo. Eles matavam um com cada flecha. E num tiro só podíamos, porque antigamente não era aquela bala que hoje a gente tem, não. Era espalhada a pólvora. A bicha explodia e a pólvora saía assim. E quanto maior a distância, mais ela se abria no espaço e alcançava uma ou mais pessoas. E usamos isso para tomar as terras deles. Usamos isto com as nossas armas. Provavelmente, não duvido, provavelmente armas com logomarcas de cruz, com uma cruzinha, né, nas armas, para dizer são armas de cristãos. Armas
para Jesus. Não foi isso que fizeram? Foi mais ou menos isso que fizeram quando invadiram, quando faziam exércitos enormes na Europa para ir lá contra os árabes para, entre aspas, tomar Jerusalém, que era a cidade santa. Vamos matar muita gente. E matavam muita gente, muito muçulmano, muito, matavam, mas sem pena, em nome de Jesus, para poder salvar, libertar deles, não é? A terra, entre aspas, a terra santa. Esse é o cristianismo que a gente vê por aí. Não tem nada a ver com Jesus isso aí. Nada a ver com Jesus. Né? O que mais aqui? Somos iguais ou piores do que os bandeirantes. Eu tive momentos quando eu aprendi, estudei sobre bandeirantes, que eu tinha inveja. Que homens maravilhosos, que heróis que o Brasil teve, pessoas que entravam terra adentro para ir buscar ouro, né? Pedras preciosas e escravizar índios e trazerem para a civilização para poder se enriquecerem ou enriquecer quem mandou neles. Era bandeirante, entradas e bandeirantes. Os bandeirantes eram aqueles que iam por conta própria ou enviado por algum milionário da época e tal. E as entradas eram pelos governos. Os governos é que mandavam aquelas tropas para invadirem as terras indígenas e poderem, então, dominar os indígenas, matar aqueles que fossem desobedientes e trazer os outros para a escravidão. Tudo em nome de Jesus. Eram excelentes cristãos. Gente que todo domingo parava tudo para levantar as mãos para dizer: Senhor, nós somos teus filhos, nós somos teus servos, nós somos isso, nós somos aquilo, e tu és um Deus maravilhoso. Aí terminava o culto, arrumava as malas, pegava a cruz, desmontava, botava dentro da bagagem e vamos matar gente. Os generais de Hitler faziam a mesma coisa, eram excelentes cristãos. O que mais que tem aqui? Tudo em nome de Jesus e do cristianismo. Até hoje fazemos as mesmas barbaridades. Até hoje. Com um jeitinho diferente e pior do que antes. Criamos leis para justificar e manter os nossos crimes. Criamos leis para manter e justificar os nossos crimes. Depois criamos mais leis para tirar o que sobrou para eles. Olha, ainda estamos discutindo. Agora estava a discussão lá para saber sobre o marco, como é que é chamado? O marco, tem uns nomezinhos bonitinhos para o assalto ficar civilizado. Aí cria-se um nome bonitinho, o assalto vai ser feito. Aliás, já tem sido feito com o nosso silêncio, com a nossa permissão. Já tem acontecido os assaltos ainda, do que sobrou para os índios. Mas agora a lei vai dizer, estão ainda discutindo. Discutindo, é o marco temporal chamado, é um nome bonitinho. Marco temporal, o que quer dizer isso? Mais uma maneira para tirar o que sobrou deles. E o que sobrou para eles. Enquanto estão fazendo isso, em nome de Jesus, nós estamos no nosso culto, ó Deus, ó Deus, ó Deus, maravilhoso, 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 enquanto estão terminando de fazer o que começou-se há muito tempo, e o nosso silêncio continua o mesmo. Concordando, achando engraçado, achando que é assim mesmo. Para que índio, que terra? Ora, faça aos outros o que queres que façam com você. É isso que você gostaria, se você fosse um índio? Ah, não, isso aí é outra coisa. Eu adoro a Deus, eu amo a Deus, eu dedico minha vida a Deus. Mas isso aí é outra coisa.
Faça aos outros o que gostariam que fizesse com você. Isso é cristianismo, mas isso não nos incomoda. A gente se junta aos bandidos e nós e eles nos juntamos para cultuar a Deus enquanto fazemos tudo isso que é contra a vontade de Deus. O importante é a ganância, o importante é o capital, o importante é o lucro, o importante é mamon. Esse é importante. O resto a gente dribla Deus, né, com elogios. A gente vai driblando Deus com elogios e a gente vai servindo a mamon o tempo todo. A gente não presta, não. Eu tenho a impressão que o inferno vai ser inferno porque vai ter muito tipo de cristão lá. Aí o inferno vai ser inferno. Porque lá eles vão ficar mais livres para viver o cristianismo que eles gostam. Não é o diabo que vai fazer o inferno ser pior, não. São os que vão para lá. Os que vão para lá é que vão fazer o inferno ser pior. Tá? Faça aos outros o que gostariam que façam contigo. Isso deveria nos incomodar. O mundo precisa saber que nós não precisamos esperar que Greta Thunberg, sei lá, tem um nome lá dela lá, né? Não precisamos esperar que uma adolescente tome posição para nos chamar a atenção a nos comportar como cristãos, não. Poderíamos fazer isso antes que ela chame a atenção. Mesmo ela chamando a atenção, não vai adiantar, não. A gente vai continuar a maldade que a gente sempre fez, trocando espelho. Aliás, hoje, nem espelho mais a gente está oferecendo para tirar deles o que é deles e que a gente está roubando. Tá bom? Muito bem. Só aí já dava para, né, muito pano para manga. Mas tem aqui um outro assunto que eu queria também destacar, para complementar, inclusive, algo que a gente já conversou outro dia atrás aí. Veja só, cristianismo não tem autorização para impor a fé aos outros. Este é um tema também que a gente precisa, né, destacar. Nós não temos, Deus não nos deu essa autorização. E a gente já conversou sobre isso há uns 3 ou 4 dias atrás. Mas tem um complemento que eu gostaria de mencionar aqui. Ser luz e sal é ser ótimo cidadão. Ser luz e sal é ser maravilhoso cidadão. Entendeu? Cidadão respeitado. Como a igreja de Jerusalém. Sabe o que diz lá na igreja de Jerusalém? A igreja caía na graça do povo. Isso porque eles eram excelentes cidadãos. Cidadãos. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Né? Muito bem. Ser luz e sal é ser ótimo cidadão, exemplar, cumpridor de deveres. Isso é ser luz e ser sal neste mundo. Não é usar disto para obrigar as pessoas a parecerem conosco. Ser cidadão não é eu me impor ou impor para que todo mundo pense como eu penso, não é? Gostar do que eu gosto, fazer o que eu faço. Isso não é ser bom cidadão. Isso é um cara egoísta. Isso é um cara que quer usar Jesus para poder impor as suas entranhas carentes de obrigar os outros, de oprimir os outros. Isso não é cristianismo, entende? Não é usar disto para obrigar as pessoas a parecerem conosco. É para ser bênção. Aí sim, ser bom cidadão é ser bênção a todos, ao coletivo, não ao cristianismo. O cristianismo não precisa, né, da sua defesa. O que o cristianismo precisa é que cristãos sejam bons cidadãos, interessados no melhor para o coletivo, interessados em ser bênção para o coletivo,
e não motivo de perseguição, enfim, ao contrário do que temos feito, ao contrário do que temos sido. Não é só no Brasil, não, no mundo. O mundo está chateado com o cristianismo, cansado desse cristianismo antibíblico que está por aí. O mundo está chateado disso. E o pior é que o verdadeiro cristianismo vai pagar o preço. Já estamos pagando o preço. É por isso que a Europa detesta cristão. Porque sabe de tanta hipocrisia, tanta maldade, tanta coisa ruim que está ligado a esse cristianismo que a gente tem visto e até praticado por aí. Tá bom? Então, cristianismo não tem autorização de Deus para impor a fé a ninguém. Pelo contrário, respeitar, tolerar as pessoas é a melhor maneira de agradar a Deus com o nosso cristianismo. Tá bom? Ok? Vamos aqui para o Facebook. Eu acho que não vai dar tempo, tá? Não vai dar tempo a gente ir ao Facebook, mas está lá, né, várias postagens e eu convidaria para que você, né, tendo a oportunidade, você possa ir lá. Nós vamos orar. Nós vamos, nesse momento, demonstrar a nossa gratidão a Deus. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Deixa eu botar primeiro aqui o Facebook, só para poder depois as pessoas poderem acompanhar melhor a sequência dos nossos temas quando eles vierem ao vídeo, tá? E agora vamos colocar aqui sobre o momento da oração. Muito bem. Então tá aqui, a gente vai, nesse momento, estar agradecendo a Deus. A gente vai agradecer ao Senhor por pessoas que suportam as nossas limitações. Temos muitos defeitos, muitas falhas. E a gente tem o privilégio de ter pessoas queridas que têm suportado muito as nossas falhas, suportado muito os nossos defeitos. E a gente agradece muito isso a Deus, tá? Porque seria muito ruim se as pessoas reagissem como deveriam, né, diante dessas falhas, desses defeitos que nós temos. Mas elas têm tido muita paciência e muito carinho conosco. Então a gente agradece isso a Deus. A gente pede que Ele nos dê mais ainda, né, nos dê cada vez mais condição de também suportar as deficiências e as falhas e os defeitos dessas pessoas e de outras. Né? Então que a gente possa aprender cada vez mais a saber conviver com isso, sabendo que as pessoas nos suportam e a gente também aprender a suportar, né, as pessoas e podermos então ser felizes apesar dos nossos defeitos. E a gente agradece a Deus pelos aniversariantes de hoje, pede a bênção dele para esses aniversariantes. A gente agradece pelos enfermos, porque com certeza o Senhor está confortando. A gente pede ao mesmo tempo que essas pessoas sejam abençoadas, confortadas, consoladas e que, sendo da vontade de Deus, eles possam recuperar a sua saúde, recuperar a sua vida, a normalidade. A gente agradece também agradece a Deus por pessoas que tiram um momento da sua vida para cultuar ao Senhor conosco, trocando algumas ideias, dando sugestão e ouvindo, refletindo sobre alguns aspectos que a gente tem mencionado aqui. Agradece por pessoas que de alguma forma ou outra buscam mostrar apoio, dar apoio, não é, àquilo que estamos fazendo. Tem pessoas até que se oferecem para sustento desta obra e a gente agradece muito a Deus por isto. E tudo isso a gente faz no nome de Jesus. Não é? Porque por nós mesmos não somos merecedores de nada, mas pela misericórdia de Jesus Cristo, então a gente, né, pelo nome dele, a gente se apresenta ao Senhor e agradece e pede todas essas coisas.
O lembrete que nós temos aqui é sobre a descrição que tem deste nosso encontro, desse nosso culto. No link 10, 11 e 12 você tem algumas informações sobre a casa de apoio. E amanhã, né, no culto que teremos, o culto matutino de amanhã, a gente, entre outros assuntos, a gente vai conversar sobre incômodos na nossa, né, redondeza, na nossa proximidade, o que deveria nos incomodar como cristãos, tá bom? O que deveria, né, nos incomodar como pessoas, novas criaturas. Aqui fala do PAS, Projeto de Atendimentos Sociais, que são vagas que já foram preenchidas, mas estamos, né, atendendo, conversando, ajudando algumas pessoas que se integraram, né, se inscreveram para esse projeto. E hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com o seu futuro, tá? Com o seu futuro. Colocar diante de Deus, planejar onde você quer chegar, tá bom? E trabalhar para isso, né? Com seus projetos. Muito bem, a gente fica aqui, eu vou colocar aqui uma musiquinha, a gente vai se despedindo e a gente vai confiando que o Senhor vai estar nos abençoando nesse dia, fazendo esse dia ser um dia maravilhoso na presença dele e sendo bênção para a vida das pessoas que ele ama, tá bom? A gente fica e um abraço grande a cada um de vocês. Até mais.